A verdadeira onipotência não usa coroas de ouro, não carrega espadas ancestrais e, definitivamente, não faz discursos épicos antes de uma batalha. Na esmagadora maioria das vezes, a verdadeira onipotência está esparramada no sofá, ignorando solenemente o colapso do universo, enquanto tenta equilibrar fatias de picles e queijo em um sanduíche perfeito. Culturalmente, consideramos acreditar que o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Que qualquer indivíduo abençoado com a capacidade de dobrar o espaço, o tempo e a matéria, inevitavelmente se tornaria um tirano megalomaníaco, ou, na melhor das hipóteses, um salvador trágico, esmagado sob o peso colossal da própria responsabilidade. Mas no mundo pós-apocalíptico da Terra de O, a realidade nos apresenta uma alternativa fascinante, silenciosa e um tanto quanto preguiçosa. Se você olhar de perto, além das piadas, das aventuras caóticas e das músicas tocadas em uma viola, você vai perceber que Jake não é apenas o alívio cômico ou o parceiro leal de Finn. Ele é, muito possivelmente, a anomalia cósmica mais perigosa e poderosa de toda a existência. E o fato de ele não dar a mínima para isso é a única coisa que impede a realidade de se desintegrar. Para entender a magnitude do que estamos lidando aqui, precisamos esquecer a imagem do cachorro elástico por um momento e olhar para a biologia pura e dura. No nível mais básico de sobrevivência, o corpo de Jake é uma afronta às leis da natureza. Ele não apenas estica os próprios membros, ele possui uma soberania absoluta sobre a própria anatomia. Pense no que acontece quando ele é envenenado com uma toxina letal suficiente para derrubar meia centena de cães. Ele não busca um antídoto, ele não entra em pânico. Ele casualmente aumenta o próprio fígado em 51 vezes para processar o veneno. Quando enfrenta o risco de ser esmagado ou mutilado, ele encolhe todos os seus órgãos vitais, realocando tudo para o próprio polegar. Isso não é um simples truque de mágica, isso é o domínio total da matéria. Ele pode reorganizar sua estrutura óssea, isolar grupos musculares, transformar seus membros em fechaduras complexas, arcos tensionados ou veículos inteiros. O corpo de Jake não obedece à física, obedece puramente à sua vontade. Mas a biologia é apenas o rascunho de algo muito mais assustador. Porque o corpo dele não é movido por músculos, é movido por um subconsciente quase autônomo. Quando ele está dormindo, seu próprio estômago pode formar um punho e esmurrar seu rosto para forçá-lo a acordar. Em momentos de impotência, o subconsciente dele se materializa como uma entidade separada, discutindo com ele, provando que a mente de Jake é um ecossistema complexo e povoado, capaz de gerar vida e consciência próprias de forma espontânea. E é aí que começamos a entrar em um território genuinamente perturbador, a relação entre o que Jake acredita e o que o mundo se torna. Existe um conceito antigo de que o mundo que habitamos é construído puramente pela nossa percepção. Para nós, isso é filosofia. Para Jake, é uma lei literal da física. Considere o momento em que ele fica entediado durante uma tempestade de facas e sugere que ele e Finn usem a imaginação. Ele diz que o chão é lava, e o chão instantaneamente começa a queimar quem toca nele. Ele imagina monstros invisíveis, máquinas complexas e armadilhas mortais, e o universo obedece. O universo se curva, se contorce e se molda para acomodar a vibração do que Jake está sentindo no momento. Ele não recita encantamentos antigos, ele apenas imagina com força suficiente, e a realidade cede. Quando ele é levado a acreditar que é um monstro terrível que está aterrorizando vilarejos roubando ouro, os olhos dele mudam. Seus dentes se transformam, a essência dele se corrompe. A identidade dele é tão fluida quanto o seu corpo, e ele se torna exatamente aquilo que tem absoluta certeza de que é. Se a mente dele tem o poder de alterar as regras do ambiente externo e ditar a sua forma física, o que acontece quando olhamos para dentro? Quando ele é encolhido e forçado a entrar no próprio corpo, ele não encontra órgãos ou vasos sanguíneos. Ele encontra uma metrópole, uma cidade inteira feita de si mesmo. Prédios, ruas, cidadãos independentes, todos com consciência, medos, rotinas e personalidades próprias. Existe um universo fractal contido dentro dele, um infinito ciclo onde, se você der zoom suficiente, encontrará apenas mais e mais versões dele mesmo, sustentando uma existência inteira. A esta altura, estamos deixando de descrever um herói de desenho animado e começando a descrever um deus cósmico adormecido. Uma entidade cujos pensamentos vazam para o tecido do espaço-tempo. A prova viva de que essa divindade silenciosa corre em suas veias está em sua linhagem. Nascido de uma bizarra fusão interdimensional, após seu pai adotivo ser mordido por um alienígena metamorfo que dobra a realidade, Jake já carrega o caos no DNA. Sem nenhum tipo de treinamento mágico ou preparo, os filhotes de Jake e Lady Iris quebram o universo assim que nascem. Eles criam mundos de fantasia a partir da leitura de um diário. Teleportam-se casualmente, alteram a cor e a propriedade de objetos. Viajam pelo espaço e pelo tempo,
carregam dimensões inteiras em seus umbigos e herdam a imortalidade. Eles são o resultado brutal e destilado do que acontece quando você mistura a linhagem de O com a genética de algo que existe acima das regras da própria criação. Se os filhos de Jake, vivendo vidas civis e ordinárias, possuem esse nível de poder ilimitado, o que aconteceria se ele decidisse focar, usar seu cérebro, sua imaginação e seu corpo para dominar, reescrever ou destruir? A resposta mais provável é que o universo não suportaria o peso de sua ambição. E o próprio multiverso parece saber disso. É impossível falar da dimensão cósmica de Jake sem falarmos de Prismo, o mestre dos desejos que reside na sala do tempo, no centro exato do multiverso. Prismo é uma entidade que pode obliterar linhas do tempo, criar realidades alternativas e conceder o poder da onipotência temporária com um estalar de dedos. E, no entanto, para quem Prismo liga para passar o tempo? Quem tem acesso livre à dimensão que existe fora de todas as dimensões apenas para ficar relaxando em uma banheira de hidromassagem? Jake. A amizade deles não é apenas um detalhe excêntrico, é o pilar estrutural do cosmo, quando Prismo é morto, apagado da existência. Jake não realiza um ritual sombrio ou constrói uma máquina do tempo, ele simplesmente vai dormir. Ele se divide em um paradoxo temporal contínuo, onde uma versão dele dormirá pela eternidade, sustentando a vida do ser mais poderoso do multiverso com a própria mente. Prismo é o sonho de Jake, ou talvez, de forma mais complexa, a consciência dos dois seja uma via de mão dupla. Há quem argumente que ser o receptáculo cósmico de um deus dos desejos causa vazamentos na sua consciência do dia a dia. É por isso que, do nada, pequenas personalidades conscientes se desprendem de Jake. É por isso que, quando ele imagina algo com intensidade, as bordas da realidade começam a derreter e aquilo se materializa. Ele é um conduíte ambulante para a magia primordial, um canal por onde o infinito tenta escorrer para o mundo finito. E isso nos traz ao maior e mais silencioso mistério de toda a sua jornada: o limite imposto. O paradoxo do sanduíche. Pense nas situações mais extremas da vida de Jake. Ele se arrasta por um labirinto místico, esticando seu corpo muito além do próprio limite físico, sentindo as fibras de sua existência se rasgarem. Ele está prestes a desmaiar, a um passo da morte certa. Ele alcança a entidade que concederá qualquer pedido para salvá-lo. E o que ele deseja? Um sanduíche? Ele vê o Lich, a personificação do fim absoluto e inevitável de todas as coisas, erradicar toda a vida de O. Ele vê seu irmão e melhor amigo ser banido para uma realidade fria e sem magia. Prismo, seu parceiro de hidromassagem cósmica, praticamente implora para que ele faça um desejo profundo, um desejo que salve Finn, que reverta a destruição, que conserte o universo em colapso. Prismo guia ele com a gentileza de alguém que sabe algo que nós não sabemos. E o que Jake pede? Um sanduíche? Muitos olham para isso e vem apenas uma piada recorrente sobre um cachorro guloso. Mas quando você entende a mecânica cósmica de quem Jake é, o sanduíche deixa de ser uma falha de caráter e se revela como um mecanismo de defesa, uma trava de segurança universal. Sabendo o quão devastadora a magia dos desejos pode ser, evaporando realidades potenciais e destruindo o equilíbrio cósmico, seria seguro deixar um ser cujo próprio subconsciente molda cidades ter o poder de desejar o que quiser? Existe uma contenção, talvez imposta pelo próprio Prismo, ou talvez de forma ainda mais brilhante, criada intuitivamente pelo próprio Jake. Se ele desejar algo colossal, se ele desejar alterar o rumo da história, ele corre o risco de desvendar a frágil teia de aranha que mantém a realidade intacta. Toda vez que as coisas saem do controle, toda vez que ele é pressionado por expectativas, pela gravidade do destino ou pela iminência do desastre, a mente de Jake recorre à coisa mais simples, tangível e não ameaçadora possível: uma fatia de pão, queijo, picles, carne e tomate. Quando um deus deseja um sanduíche, o universo suspira aliviado, porque o verdadeiro perigo não é o Lich. O Lich é previsível em sua busca por extinção. O verdadeiro perigo seria Jake ceder ao desespero, à raiva profunda ou ao desejo de controle. A única vez em que vimos um vislumbre real dessa possibilidade foi quando seu videogame favorito foi quebrado. A raiva que o tomou não foi cômica, foi primal. Ele se transformou em um colosso grotesco, prometendo quebrar cada osso do corpo de Finn, impulsionado por uma brutalidade que calou e aterrorizou todos ao redor. Se um controle de videogame quebrado gerou aquilo, imagine o que a dor existencial profunda, a perda irreversível ou a responsabilidade pelo destino do mundo poderiam causar à sua psique. É exatamente por isso que Finn é a sua bússola moral. Se Jake é o deus que mantém a realidade flutuando em sua imaginação, Finn é a âncora que impede esse deus de enlouquecer. Sem a bússola de Finn, ditando as regras do que é ser um herói, do que é moral, do que é certo e errado, a imensidão dos poderes de Jake o transformaria no maior criminoso ou na maior monstruosidade que a Terra de U já viu. Ele escolhe seguir Finn, não porque não pode liderar, mas porque liderar exigiria que ele impusesse sua vontade sobre o mundo. E Jake, em sua profunda e silenciosa sabedoria de
cachorro cósmico, sabe que sua vontade é perigosa demais para ser imposta. É nesse ponto que a jornada de Jake colide de frente com a nossa própria realidade. Nós vivemos na era da exaustão. Acordamos todos os dias sob a sombra de discursos implacáveis, somos cobrados para sermos a melhor versão de nós mesmos, para transformarmos todo o nosso potencial em algo grandioso, produtivo e mensurável. Há um cansaço crônico impregnado no tecido da nossa sociedade, onde relaxar se tornou sinônimo de desperdiçar tempo. Somos ensinados que se temos um dom, temos a obrigação moral de esgotá-lo até a última gota, que precisamos moldar o mundo e deixar nossa marca, custe o que custar. Jake olha para esse paradigma de performance absoluta, dá de ombros e vai tirar uma soneca. E a genialidade disso é que sua atitude não nasce da incompetência, mas de uma compreensão brutalmente realista do universo. Ele domina o que muitos filósofos chamariam de amor pelo destino, a aceitação profunda e corajosa da realidade exatamente como ela é, em toda a sua confusão, absurdo e dor. Ele não tenta consertar tudo porque sabe que, no processo de tentar consertar a complexidade do mundo usando força e magia absoluta, ele destruiria a beleza imperfeita das coisas. Jake entende que o excesso de esforço pode ser tóxico, que tentar forçar o universo a se curvar aos nossos desejos perfeitos geralmente causa mais sofrimento do que a própria tragédia inicial. A preguiça de Jake é a sua forma de clemência, é a sua recusa estoica em participar da engrenagem do ego que destrói mundos. Ele se esconde atrás de uma fachada de desinteresse porque essa é a única maneira de proteger as pessoas que ele ama do seu próprio infinito. Ele sabe que a vida não é sobre reescrever o roteiro cósmico a seu favor, é sobre aproveitar a companhia do seu irmão jogando videogame no tapete, sentir o cheiro do pão fresco e rir de piadas estúpidas no meio de uma floresta perigosa. Se Jake se levasse a sério, se ele assumisse o manto da divindade ou do Salvador onipotente, a pressão o quebraria, e ele quebraria-o junto com ele. Ao aceitar ser apenas um cachorro mágico que adora fazer panquecas, ele liberta a si mesmo do fardo do controle absoluto e permite que o universo flua de maneira natural. No fim das contas, a complexidade insondável das múltiplas dimensões, o peso do multiverso, as guerras cósmicas e os deuses esquecidos, nada disso importa diante da escolha diária e consciente de ser simples. Talvez a maior força que um ser consciente possa demonstrar não seja a capacidade de destruir montanhas, alterar a realidade ou transcender o espaço-tempo. Talvez a maior demonstração de poder real e absoluto seja olhar para um universo caótico, imprevisível e exaustivo, perceber que você tem as ferramentas para tentar dominá-lo e, ao invés disso, decidir que o que você realmente quer hoje é apenas fazer um excelente sanduíche. Qual é o seu limite perante o caos do mundo em que vivemos? Quando a pressão para ser tudo para todos tentar esmagar você, qual é a escolha simples que vai te manter ancorado no chão? A de Jake já sabemos qual é. O universo agradece por isso, e talvez devêssemos aprender a fazer o mesmo.